Quando a mão de Carolina depositou o envelope branco sobre a toalha de linho, soube, naquele instante, que a minha farsa estava prestes a transcender tudo o que eu havia planejado. O silêncio no restaurante era tão denso que parecia engolir o som dos talheres à nossa volta. Meu filho, Ricardo, desviou o olhar. Simone, minha nora, mordeu o lábio inferior com força. E eu, Débora Cardoso, 63 anos, diretora regional de operações de uma multinacional, ali sentada com as minhas roupas surradas e o cabelo desalinhado, precisei de cada grama do autocontrolo que construí ao longo de décadas para não pegar aquele envelope e atirá-lo ao rosto daquela mulher. Sabe aquela sensação de estar prestes a testemunhar algo que vai mudar o curso de tudo? Era exatamente isso. O envelope, imaculado sobre o linho que provavelmente custava mais que o aluguel de muita gente, parecia pulsar. Eu podia sentir o peso do dinheiro lá dentro sem sequer tocá-lo. Então. E a expressão no rosto de Carolina, aquela mistura de piedade fingida e superioridade genuína, recordou-me precisamente por que eu havia começado tudo aquilo. 3 semanas antes, Ricardo tinha me ligado. Meu único filho, a razão pela qual eu acordava às 5 da manhã há 35 anos. A voz dele ao telefone estava diferente, carregada de algo que eu não conseguia identificar por completo. Ansiedade, talvez, ou vergonha. Mãe, preciso de te pedir uma coisa, disse ele, e o meu coração apertou-se daquele jeito que só o coração de uma mãe entende. A Carolina e o Roberto querem conhecer-te. A Simone está a insistir. Eles vêm a São Paulo na próxima semana e marcaram um jantar. Eu deveria ter ficado feliz. Era um passo importante conhecer os pais da minha nora. Mas havia algo na voz de Ricardo que me inquietava. Uma hesitação, um peso. Que ótimo, filho. Vou adorar conhecê-los. Respondi, enquanto observava, da janela do meu apartamento em Vila Mariana, a cidade a despertar lá embaixo. É que, mãe. Ele fez uma pausa, e nessa pausa eu senti um abismo a abrir-se. Eu meio que disse-lhes que és uma pessoa simples. Sabes, que sempre viveste com pouco, que trabalhaste a vida toda, mas nunca tiveste muito conforto. Fechei os olhos e respirei fundo. Naquele momento, 3 décadas de reuniões corporativas ensinaram-me a não reagir por impulso. Por que é que disseste isso, Ricardo? Porque é verdade, não é? A voz dele tornou-se defensiva. Sempre viveste nesse apartamento pequeno. Nunca quiseste nada muito luxuoso. Nunca viajaste. Nunca tiveste um carro. Eu só contei a realidade. A realidade. O meu filho de 35 anos, formado em administração, casado há 2 anos, achava que conhecia a minha realidade. Achava que o meu apartamento de 2 quartos era pequeno porque eu não podia pagar por mais. Que o meu Corolla de 2015 era velho porque eu não tinha como trocá-lo. Que as minhas roupas discretas eram tudo o que o meu dinheiro podia comprar. Entendo, foi tudo o que eu disse. E era verdade. Eu entendia perfeitamente. Desliguei o telefone e fiquei ali, parada, a olhar para o espelho da sala. Débora Cardoso olhava de volta para mim. Cabelos grisalhos que eu nunca tive paciência para pintar. Rugas que eu conquistei honestamente. Cada uma delas uma medalha de guerra. Roupas confortáveis de lojas de departamento. Porque depois dos 60, o conforto importa mais do que a marca. Meu filho não sabia. Eu tinha me certificado disso. 80 mil reais por mês, depositados numa conta que ele nunca viu. Investimentos que eu construí tijolo por tijolo, ação por ação, ao longo de 30 anos. A empresa onde eu era diretora tinha o meu nome na placa, mas eu nunca levei Ricardo lá. Por quê? Porque eu quis que ele construísse a própria vida, que não esperasse por heranças, que não contasse com dinheiro fácil,
Que não se tornasse um desses jovens mimados que só sabem esbanjar o que não conquistaram. Mas agora, sentada naquele jantar nos jardins, com o envelope branco à minha frente e os olhos de Carolina a estudarem-me, como se eu fosse um inseto peculiar num laboratório, percebi que a minha estratégia tinha um efeito colateral que eu não previra. O meu filho tinha vergonha de mim. Débora, a voz de Carolina era aveludada, do tipo que se aprende em caras escolas de etiqueta. Eu e o Roberto temos algo que queremos conversar consigo. Roberto, o marido, anuiu com a cabeça. Era um homem corpulento, de barriga proeminente e um Rolex que refletia a luz dos candelabros. Durante todo o jantar, ele falara da mansão deles no Morumbi, das férias em Portofino, do iate que estavam a pensar comprar. Cada frase era uma demonstração de poder, cada palavra cuidadosamente escolhida para me fazer sentir pequena. E eu tinha permitido. Tinha desempenhado o meu papel na perfeição. A mãe, simples, humilde, um pouco perdida naquele ambiente de luxo, perguntara, timidamente, o que era foie gras. Assustara-me com o preço do vinho que Roberto pediu, deixando escapar um "Nossa, R$ 1.500?", alto o suficiente para a mesa ao lado ouvir. Contei, com a voz embargada de falsa vergonha, que trabalhava há décadas na mesma empresa, um trabalhinho administrativo que mal pagava as contas. Ricardo estava mortificado. Eu via-o nas suas costas tensas, na forma como ele evitava o meu olhar, na voz baixa com que tentava mudar de assunto. Simone estava silenciosa, brincando com o guardanapo no colo, sem olhar para ninguém. E eu? Eu estava a observar o sorriso condescendente de Carolina, a observar o olhar sobranceiro de Roberto, como se eu fosse um problema a ser resolvido, a observar como o meu filho, o meu único filho, estava a permitir que tudo aquilo acontecesse. Débora, repetiu Carolina, empurrando o envelope na minha direção. Nós queremos ajudar. Ajudar. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu, que tinha 3 imóveis alugados a gerar renda passiva. Eu, que tinha ações que valiam mais do que a mansão deles. Eu, que poderia comprar aquele restaurante inteiro se quisesse. Eu precisava de ajuda. São muito gentis, murmurei, fazendo a minha voz tremer um pouco. Era assustador como era fácil fingir fragilidade quando se passou a vida inteira a ser forte. Não é gentileza, interveio Roberto, a sua voz grossa a cortar o ar. É necessidade. Veja bem, Débora, o Ricardo casou com a nossa filha. Eles têm uma vida pela frente. E nós não queremos que. Como posso dizer isto delicadamente? Fardos, completou Carolina. A palavra saiu da sua boca com a naturalidade de quem está acostumado a classificar pessoas. Não queremos que fardos financeiros atrapalhem o futuro deles. Fardos. Eu era um fardo. Olhei para Ricardo. Meu filho estava pálido, os lábios comprimidos numa linha fina. Ele não disse nada, não me defendeu. Apenas olhou para o prato, como se os restos do seu filé mignon fossem a coisa mais fascinante do mundo. Mãe! Simone falou finalmente, a sua voz tão baixa que eu quase não a ouvi. Mas eu ouvi a palavra. Ela estava a falar com Carolina. Talvez não seja o momento. É exatamente o momento, cortou Carolina, sem sequer olhar para a filha. Os seus olhos estavam cravados em mim. Débora, tem quantos anos? 60? 63. 63. E trabalhou a vida toda. Criou o seu filho sozinha. Imagino que tenha sido muito difícil. Não era uma pergunta. Era uma afirmação baseada em suposições. Mas agora é hora de pensar no futuro.
O Ricardo contou-nos que mora num apartamento pequeno, que não tem poupanças, que vive de salário em salário. Cada palavra era uma facada envolta em veludo. Eu sentia as pessoas nas mesas ao redor, a fingir que não ouviam, mas eu sabia que estavam. A alta sociedade adora um espetáculo, especialmente quando envolve a humilhação de alguém. Pensamos assim. Roberto inclinou-se para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa, numa pose que ele devia achar intimidatória. Este envelope tem 15.000 reais. É um dinheiro inicial para se estabilizar. E podemos conversar sobre um valor mensal, digamos, 1.500 reais, para que possa viver com mais conforto. 1.500 reais. Eu gastava mais do que isso num único jantar corporativo. Mas continuei calada, deixando o silêncio pesar sobre a mesa. Em troca, continuou Carolina, pedimos apenas que dê um passo atrás. Deixe o Ricardo e a Simone construírem a vida deles sem interferências, sem precisarem de se preocupar consigo, sem culpa. Estão a pagar para que eu me afaste? Finalmente, deixei a pergunta escapar, usando toda a minha experiência de atriz para fazer a minha voz soar quebrada, chocada, magoada. Não, não, Roberto gesticulou, como se afastasse a ideia com as mãos. Estamos a oferecer-lhe apoio para que possa ter uma velhice digna. É o mínimo que podemos fazer pela mãe do nosso genro. Pela mãe do nosso genro. Não por mim, Débora. Por causa de Ricardo. Porque eu era um problema relacionado com Ricardo que precisava de ser gerido. Olhei para o envelope. Branco, imaculado, cheio de promessas de um dinheiro de que eu não precisava. E então, olhei para Ricardo. O menino que eu embalei nos braços depois de ser abandonada, grávida, aos 28 anos. O jovem que eu coloquei na faculdade trabalhando em 3 turnos. O homem que agora estava ali, em silêncio, a permitir que me oferecessem dinheiro para desaparecer. E tu, Ricardo? A minha voz saiu mais firme do que eu pretendia. O que achas disto? Ele finalmente olhou para mim, e nos seus olhos eu vi algo que partiu o meu coração de uma forma que nenhum abandono, nenhuma dificuldade, nenhuma noite em claro a trabalhar jamais conseguira. Eu vi vergonha, mas não era vergonha deles. Era vergonha de mim. Eu acho, começou ele, a voz hesitante, que talvez seja bom teres um suporte financeiro. Trabalhaste tanto a vida toda. Mãe, mereces descansar. Descansar. Como se eu fosse uma velha exausta que precisava de ser compulsoriamente reformada da vida do próprio filho. Nesse momento, algo dentro de mim quebrou-se. Não foi a raiva que eu esperava sentir. Foi algo mais profundo, uma tristeza tão vasta que, por um segundo, eu senti-me realmente como a mulher pobre e frágil que estava a fingir ser. Porque no final, que diferença faziam 80.000 reais por mês se o meu filho tinha vergonha de mim? Que valor tinha a minha conta bancária se eu tinha falhado em ensinar a Ricardo a única lição que realmente importava? Que o valor de uma pessoa não reside no seu extrato bancário. Carolina pegou no envelope e colocou-o na minha mão. A textura do papel era grossa, cara. Pense com carinho, Débora, disse ela, e o sorriso nos seus lábios era de vitória. É uma boa oferta. E você não tem muitas outras opções, pois não? Ali estava. A humilhação final. A suposição de que eu era tão desesperada, tão desprovida de tudo, que aceitaria dinheiro para me afastar do meu próprio filho. Eu poderia ter dito a verdade ali mesmo. Poderia ter retirado o meu American Express Centurion da bolsa surrada e colocado sobre a mesa, mas não o fiz. Porque naquele momento, olhando para o rosto de Carolina, para o sorriso presunçoso de Roberto e, principalmente, para a expressão mortificada do meu filho, eu entendi. Isto nunca foi sobre dinheiro.
Era sobre caráter. Era sobre descobrir quem estas pessoas realmente eram quando achavam que tinham poder sobre alguém. Era sobre ver o verdadeiro coração do meu filho, quando ele pensava que a sua mãe era um problema que se resolvia com dinheiro. Então, peguei no envelope. Segurei-o com as duas mãos, como se fosse o bem mais precioso que já recebera, e deixei uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Obrigada, sussurrei. Não sabem o quanto isto significa para mim. Carolina tocou a minha mão, um gesto tão falso que quase me fez rir. Claro que sabemos, querida. Agora, vamos pedir a sobremesa? E foi assim que o jantar continuou. Eles, sentindo-se generosos e poderosos. Ricardo, visivelmente aliviado por a situação embaraçosa ter sido resolvida. Simone, ainda em silêncio, mas agora com uma expressão que eu não conseguia decifrar. E eu, Débora Cardoso, a segurar um envelope com 15.000 reais, já a planear como usaria aquele momento para lhes ensinar a lição mais importante que algum deles jamais receberia. Porque o jantar ainda não tinha acabado. E a conta ainda não tinha chegado. A sobremesa chegou em pratos que pareciam obras de arte. Petit gâteau com gelado de baunilha de Madagascar, decorado com folhas de ouro comestíveis. Folhas de ouro num doce. Observei Carolina cortar delicadamente o seu bolo, o chocolate quente a escorrer sobre a porcelana branca, e perguntei-me se ela teria noção de quantas famílias poderiam comer durante uma semana com o preço daquela sobremesa. Não disse nada. Apenas segurei a minha colher com as mãos trêmulas, como se nunca tivesse visto talheres tão finos, e comi em silêncio, enquanto Carolina e Roberto continuavam a sua sinfonia de ostentação. Estávamos a pensar em Santorini para as próximas férias, dizia Carolina, passando o dedo pelo rebordo da sua taça de vinho. Já fomos 3 vezes, mas nunca nos cansamos. A vista do pôr do sol é simplesmente divina. Divina? Concordou Roberto, acenando ao empregado para que trouxesse mais vinho. E ficamos sempre no Grace Hotel. É caro, claro, mas vale cada cêntimo. Não adianta ir até a Grécia para ficar num lugar qualquer. Cada palavra era calculada. Cada frase tinha um propósito: fazer-me sentir pequena, lembrar-me do meu lugar, mostrar-me o abismo que existia entre o mundo deles e o meu. E eu deixava. Continuava a representar a mãe humilde, impressionada, meio perdida em todo aquele luxo. Deve ser maravilhoso, murmurei. Injetei tanta admiração na minha voz que a falsidade quase me embrulhou o estômago. Quase. É verdade. Carolina sorriu, mas era um sorriso que morria antes de chegar aos olhos. Você já viajou para fora do Brasil, Débora? Não, respondi, a voz mansa, ensaiada. Nunca tive oportunidade. A verdade? Meu passaporte estava recheado de carimbos. Paris, 3 vezes para reuniões corporativas. Nova York, 2. Dubai, para uma conferência internacional onde fui palestrante. Mas eles não precisavam saber disso. Que pena, disse Roberto, e o tom dele pingava uma compaixão que não existia. Era pura condescendência. Viajar abre tantos horizontes, mas imagino que com o seu orçamento limitado seja de fato impossível. Orçamento limitado. Meu rendimento mensal era superior ao salário anual da maioria das pessoas naquele restaurante. Mesmo assim, apenas assenti, mordendo o lábio, como se contivesse as lágrimas da humilhação. Simone mexeu-se, desconfortável na cadeira. Foi a primeira vez, em toda a noite, que demonstrou uma reação genuína. Ela olhou para mim e, por um instante, vi algo em seus olhos que poderia ser empatia, ou talvez apenas o incômodo com a crueldade casual dos próprios pais. Mãe, começou ela, dirigindo-se a Carolina. Acho que já está tarde. Talvez devêssemos.
Bobagem, cortou Carolina. A noite é uma criança. Além disso, ainda não terminamos a nossa conversa com a Débora. Nossa conversa. Como se aquilo fosse um diálogo entre iguais e não um tribunal onde eu era julgada pela minha suposta pobreza. E você? O que faria no meu lugar? Manteria a farsa ou já teria explodido? Eu adoraria saber. Porque posso garantir, cada segundo que passava era uma batalha interna colossal. Roberto limpou a boca com o guardanapo de linho e inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Débora, queremos deixar algo bem claro. Esta ajuda financeira que estamos oferecendo vem com certas expectativas. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. O Ricardo e a Simone estão construindo uma vida juntos. Uma vida boa. Temos grandes planos para eles. O Ricardo está a ir muito bem na empresa, mas precisa de foco. Não podemos permitir que preocupações familiares atrapalhem o seu desenvolvimento profissional. Entendo, disse eu baixinho. Desta vez, não precisei fingir a mágoa na voz. Não é nada pessoal, acrescentou Carolina rapidamente, como se isso tornasse tudo melhor. É apenas pragmatismo. Você entende, não é? Uma mulher da sua idade, sozinha, sem recursos significativos, pode tornar-se um fardo, e nós não queremos que o Ricardo carregue esse fardo. Não importava quantas vezes reformulassem a frase, o sentido era um só. Eu era um problema a ser resolvido. De preferência, com dinheiro e à distância. Respirei fundo, sentindo o peso de cada palavra dita naquela mesa. Cada insulto disfarçado de preocupação, cada humilhação envolta em falsa gentileza. E perguntei-me: quantas outras pessoas já passaram por isto? Quantas mães? Quantos pais? Quantas pessoas foram sentadas em mesas como esta e tratadas como se o seu valor pudesse ser medido em reais e centavos? Lembrei-me da minha própria mãe, que trabalhou como empregada doméstica a vida inteira. Ela teria chorado nesta situação, teria aceitado o dinheiro com gratidão, mesmo que isso lhe partisse o coração, porque foi criada para acreditar que pessoas como Carolina e Roberto eram melhores, que nasceram com uma espécie de superioridade divina que o dinheiro apenas confirmava. Mas eu não. Eu passei 35 anos a provar o contrário, construindo, tijolo por tijolo, uma vida que ninguém me poderia tirar. E agora, sentada ali, fingindo ser exatamente o que eles esperavam que eu fosse, percebi que este momento não era apenas sobre mim. Era sobre todas as pessoas que já foram julgadas pelo tamanho da sua conta bancária. Era sobre mostrar que a dignidade não tem preço. Olhei para Ricardo novamente. Meu filho não me olhava nos olhos desde que o envelope aparecera na mesa. Ele mexia no telemóvel, fingindo-se ocupado, mas eu via o rubor da vergonha subir-lhe pelo pescoço. E isso doía mais do que qualquer coisa que Carolina ou Roberto pudessem dizer. Porque eles eram estranhos. Ricardo era meu sangue, meu filho. A pessoa que eu criara sozinha, a trabalhar 3 turnos, a saltar refeições para que ele nunca passasse fome. E agora, ele estava ali, envergonhado de mim, desejando que eu simplesmente aceitasse o dinheiro e desaparecesse. Ricardo, chamei, suavemente. O que você acha de tudo isto? Ele congelou. O telemóvel parou na sua mão. Por um longo momento, não respondeu. Vi o seu peito subir e descer em respirações pesadas. Vi os nós dos seus dedos ficarem brancos, de tanto apertar o aparelho. E quando finalmente olhou para mim, a sua expressão era de pura angústia. Eu acho, ele começou, a voz tensa, que os pais da Simone só estão a tentar ajudar, mãe. Eles têm experiência com estas coisas. Com estas coisas. A tradução era clara.
gerir os pobres, afastar os inconvenientes com uma solução monetária. Experiência com o quê, exatamente? Perguntei, mantendo a voz baixa, mas firme. Contratar pessoas como mercadoria? Compor um preço na dignidade dos outros? Mãe, por favor, sussurrou Ricardo, os olhos a implorar para que eu não fizesse uma cena. Não é assim. Eles só querem garantir que você fica bem, que tenha segurança. E você? Insisti, sentindo a minha máscara começar a rachar. O que você quer, Ricardo? Quer que eu aceite este dinheiro e desapareça? É isso? Você também acha que a sua mãe é um fardo? Ele abriu a boca e fechou-a. Os seus olhos encheram-se de lágrimas que ele lutava para conter. E na sua hesitação, naquele silêncio doloroso, eu tive a minha resposta. Eu só quero que você seja feliz, mãe, disse ele finalmente, mas a voz estava embargada. E se este dinheiro pode te dar uma vida melhor, por que não aceitar? Uma vida melhor, como se o dinheiro pudesse comprar o que eu realmente queria, o respeito do meu próprio filho. E você não tem nada a dizer sobre isto? Insisti. E pela primeira vez na noite, deixei transparecer um pouco da minha verdadeira voz, da força que eu mantinha escondida. Sobre eles me oferecerem dinheiro para me afastar da sua vida? Eles não estão a pedir isso, respondeu Ricardo rapidamente, mas sem convicção. Eles só querem ter a certeza de que você está bem cuidada, que não vai precisar de depender de mim no futuro. Depender. Essa era a palavra-chave. O medo dele não era que eu precisasse de ajuda, mas que eu viesse a pedi-la. Que a minha existência, pobre e necessitada, se tornasse um peso na vida perfeita que ele estava a construir com a família rica de Simone. Bem cuidada, como se eu fosse uma planta que precisava de manutenção ocasional. Como se a minha vida inteira pudesse ser resumida a uma mesada e a uma distância segura. Carolina aproveitou o silêncio para continuar, e eu pude ver o brilho de satisfação nos seus olhos. Ela estava a gostar disto, de ter poder sobre alguém, de ser a salvadora generosa da pobre coitada. Veja bem, Débora, nós pesquisamos um pouco, disse ela, tirando o telemóvel da sua mala cara. Sabemos que trabalha na Data Corp Solutions há muitos anos. Uma posição administrativa, certo? Deve ganhar o quê? 3, 4 mil por mês? Ela tinha pesquisado. Claro que sim. Provavelmente contratou alguém para investigar, mas de forma superficial. O suficiente para confirmar as suas suposições, não o suficiente para descobrir a verdade. Encontramos o seu nome no LinkedIn, acrescentou Roberto, como se isso provasse alguma coisa. Assistente administrativa sênior. Deve ser uma posição estável, mas não exatamente lucrativa. Assistente administrativa sênior. Meu perfil no LinkedIn estava propositalmente desatualizado há 5 anos. Eu não precisava dele para arranjar trabalho. O trabalho vinha até mim. A Data Corps Solutions era a minha empresa. Não no papel, claro, mas eu era a diretora regional de operações. O meu nome estava na lista de executivos no site corporativo. Mas aparentemente, a pesquisa de Carolina parou quando encontrou o que queria: a confirmação de que eu era a pessoa insignificante que ela imaginava. E há quanto tempo está nessa posição? Perguntou Carolina, inclinando-se com falso interesse. Há uns 20 anos? 30? Há bastante tempo. Respondi vagamente, sentindo a raiva a ferver. E nenhuma promoção nesse tempo todo? Roberto abanou a cabeça em falsa solidariedade. Isso deve ser frustrante, ver outras pessoas a subir enquanto você fica parada. Parada. Eu, que começara como secretária e agora comandava uma equipa de 200 pessoas. Eu, que triplicara a receita da região em 5 anos. Eu, parada. É a vida, murmurei, forçando um sorriso triste. Exatamente.
concordou Carolina, tocando na minha mão com aquele gesto falso. É por isso que queremos ajudar. Para que você não precise de passar mais 30 anos estagnada, apenas à espera da reforma. Algo do gênero? Menti, mantendo a voz pequena. Então você entende? Retomou Roberto. Com esse salário, a morar sozinha. Em alguns anos vai precisar de apoio. A reforma não chega hoje em dia, e nós preferimos estabelecer esse apoio agora, de forma organizada, em vez de esperar que se torne uma crise. Uma crise. A minha velhice e pobreza seriam uma crise a ser prevenida. Tudo muito racional, pragmático e completamente desumano. Em troca, Carolina pegou na sua mala Hermès Birkin, que valia facilmente 80 mil reais, e tirou uma caneta Montblanc. Pedimos apenas que assine este pequeno acordo. Acordo. Agora havia um acordo. Eles trouxeram papéis. Tinham planeado tudo em detalhe. Ela deslizou uma folha pela mesa. Um documento simples, impresso em papel timbrado de um escritório de advogados caro. 2 páginas, letras pequenas, linguagem jurídica, que no fundo era apenas crueldade vestida de formalidade. Peguei no documento com as mãos trêmulas, não de nervosismo, mas de pura raiva. Eles interpretaram como medo. Comecei a ler em voz alta, lentamente. Cada palavra, um golpe. Acordo de suporte familiar e distanciamento voluntário. O título, por si só, já era uma afronta. Mediante o valor mensal de R$ 1.500, a parte Débora Cardoso compromete-se a não solicitar apoio financeiro adicional ao casal Ricardo Cardoso e Simone Amaral. Parei. Olhei para eles. Carolina sorria. Roberto assentia, como se fosse perfeitamente razoável. Continuei. E a manter uma distância adequada para preservar a privacidade e autonomia do casal, limitando o contacto a ocasiões previamente acordadas, com uma frequência não superior a uma vez por trimestre. Uma vez por trimestre. 4 vezes por ano. Eles estavam, literalmente, a colocar no papel que eu só podia ver o meu filho 4 vezes por ano. Salvo em caso de emergência médica grave, devidamente comprovada. Até as emergências precisavam de ser comprovadas. Simone emitiu um som abafado. Quando olhei para ela, vi lágrimas a escorrer-lhe silenciosamente pelo rosto. Mas ela não disse nada. Este documento é mesmo necessário? Perguntou Ricardo de repente, a voz fraca. Não é um pouco formal demais? É para proteger toda a gente, respondeu Roberto firme, incluindo a sua mãe. Assim fica tudo claro. Não há falsas expectativas nem mal entendidos no futuro. Mal entendidos. Como se eu pudesse entender mal que eles me estavam a comprar para fora da vida do meu filho. Senti os olhares das mesas ao redor e perguntei-me o que pensariam. Se me viam como uma aproveitadora a ser controlada, ou se percebiam o que realmente estava a acontecer. Uma mulher a ser sistematicamente desumanizada por pessoas que confundiam dinheiro com caráter. Li o documento 2 vezes. Não porque precisasse, mas porque queria gravar cada palavra, cada cláusula. Eles tinham preparado isto. Tinham chegado com um contrato pronto, caneta cara e papel timbrado, esperando que eu estivesse tão desesperada, tão humilhada, que assinaria qualquer coisa. E a parte mais triste? Provavelmente já o tinham feito antes, com outras Déboras, que não tinham as ferramentas que eu tinha para lutar. Pessoas que assinariam porque não tinham escolha. Pensei na minha mãe novamente. Ela teria assinado, com lágrimas nos olhos, mas teria assinado. Porque foi isso que lhes ensinaram, que gente como nós deve agradecer por qualquer migalha que caia da mesa dos ricos.
Mas eu não era a minha mãe, e não lutei tanto para acabar aqui, a assinar um papel que dizia que o meu amor de mãe valia R$ 1.500 por mês. Isto é legal? Perguntei, a voz soando ingênua. Por dentro, eu calculava o próximo passo. Perfeitamente legal, garantiu Roberto. É apenas um acordo familiar, para proteger todos os envolvidos. Para me proteger de estar perto do meu filho. Para proteger Ricardo de ter de lidar com uma mãe pobre. Para proteger o estilo de vida deles de ser contaminado pela minha existência medíocre. Segurei a caneta. Pesada. Mont Blanc. Provavelmente custava mais do que muita gente ganha num mês, e eles usavam-na para assinar documentos que destruíam famílias. A minha mão tremia, mas não de nervosismo. Era raiva. Pura, fervente e cada vez mais difícil de controlar. Naquele momento, enquanto meus olhos percorriam aquele papel, aquele contrato ridículo, e os rostos satisfeitos de Carolina e Roberto, uma verdade fundamental se cristalizou em minha mente. Eles agiam assim, simplesmente porque podiam. Viviam num mundo onde o dinheiro era a resposta para tudo. Um universo privilegiado onde a palavra não era um idioma estrangeiro. Ninguém jamais lhes ensinara que certas coisas, dignidade, caráter, amor verdadeiro, o respeito que brota da essência de uma pessoa e não do seu saldo bancário, não tem preço, até hoje. Há algo que não compreendo, disse eu, a voz deliberadamente calma, a caneta ainda pousada entre meus dedos. Por que acham que preciso desta ajuda? Carolina piscou, genuinamente surpresa. Bem, é óbvio, não é? Você vive com um salário mínimo. Não é um salário mínimo, corrigi, com uma suavidade que desmentia a tempestade dentro de mim. Mas, por favor, continue. Você mora num apartamento minúsculo, trabalha há décadas na mesma empresa sem qualquer sinal de progresso, nunca viajou, não tem um carro decente e suas roupas são. Ela gesticulou vagamente na minha direção, como se o tecido barato que eu vestia fosse prova irrefutável de sua tese. Minhas roupas são o quê? Perguntei, deixando um pouco mais da minha verdadeira voz transparecer. Simples, disse Carolina apressada. Não estou criticando, Débora, apenas observando que você claramente não tem recursos para viver com conforto na sua idade. Na minha idade, 63 anos, a idade em que, aparentemente, eu deveria estar pronta para aceitar esmolas e desaparecer convenientemente da vida do meu filho. O garçom materializou-se ao nosso lado, com a discrição que só se aprende nos restaurantes mais caros. Na pequena bandeja de couro que segurava, repousava o que eu reconheci de imediato: a conta. Com licença, disse ele suavemente, quando os senhores estiverem prontos. Roberto acenou com um gesto displicente, sem sequer desviar o olhar. Pode deixar aí, eu cuido disso. A pequena pasta de couro preto, com o logotipo do restaurante em relevo dourado, foi depositada no centro da mesa, um presságio sobre a toalha imaculada. Eu sabia exatamente o que estava ali dentro. Sabia, pois já jantara naquele restaurante em reuniões de negócios. Sabia que apenas o vinho que Roberto pedira custava mais de R$ 2.000. Sabia que a conta total beirava os 8, talvez 10.000. E sabia, com absoluta certeza, o que estava prestes a acontecer. Roberto pegou a pasta sem pressa, abriu-a, e por uma fração de segundo, seus olhos se arregalaram. Mesmo para ele, o valor deve ter sido uma leve surpresa. Recompondo-se depressa, tirou da carteira seu American Express Platinum e o inseriu na pasta. É sempre um prazer jantar aqui, murmurou, mais para si mesmo do que para nós. O garçom retornou minutos depois. Inclinou-se para sussurrar algo no ouvido de Roberto, e foi então que eu vi.
A metamorfose. A confusão inicial dando lugar a uma irritação crescente. Como assim, recusado? A pergunta de Roberto foi um silvo baixo, mas não o suficiente para escapar aos meus ouvidos. Lamento, senhor, disse o garçom impassível. A transação não foi aprovada. Talvez outro cartão? O rosto de Roberto tingiu-se de vermelho. Ele remexeu na carteira e sacou outro plástico. Um Visa Infinite. O garçom afastou-se. Carolina olhava para o marido com uma expressão indecifrável. Preocupação? Vergonha? Deve ser algum erro do sistema, resmungou Roberto. Simone encolhera-se na cadeira, desejando ser invisível. Ricardo estava ainda mais pálido. O garçom voltou, e a expressão em seu rosto era um epitáfio para a arrogância de Roberto. Senhor, lamento imensamente, mas este cartão também foi recusado. Talvez dinheiro ou uma transferência? Agora, o alarme no rosto de Roberto era genuíno. Isso é impossível. Esses cartões têm limites de centenas de milhares. Talvez, concordou o garçom polidamente. Mas infelizmente, não posso processar a conta sem uma forma de pagamento válida. O murmúrio no salão cessou. Agora, as outras mesas não fingiam mais não observar. Os olhares eram dissimulados, os sussurros venenosos. Eu via a humilhação florescer no rosto de Carolina, a raiva transformar a face de Roberto numa máscara e o pânico drenar a cor de Ricardo. Foi nesse exato momento que abri minha bolsa surrada, uma peça de couro gasto, comprada há 15 anos numa loja qualquer. De dentro dela, entre um lenço de papel amassado e uma carteira barata, retirei um cartão. Um retângulo de metal preto, pesado, com letras discretamente gravadas. O American Express Centurion. O cartão emitido apenas por convite que exige gastos anuais milionários. O cartão que a maioria das pessoas jamais verá na vida. Coloquei-o sobre a mesa com uma delicadeza calculada. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso, como se o ar tivesse sido sugado do restaurante. Deixa que eu pago, disse eu. E a minha voz já não era a da mulher frágil e humilde. Era a voz de Débora Cardoso, a mulher que comandava reuniões de diretoria. A voz da mulher que construiu um império do nada. A voz de uma mãe que estava farta de ser tratada como um estorvo. O garçom pegou meu cartão com uma reverência que não demonstrara antes. Ele o reconheceu de imediato, claro. Olhou para mim, olhou de verdade, e vi a engrenagem em seus olhos, tentando conciliar a mulher de roupas simples com aquele pedaço de metal que representava uma riqueza de cinema. Um momento, senhora, disse ele, e a palavra senhora soou diferente. Tinha peso, respeito. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Carolina estava lívida. Roberto tinha a boca literalmente aberta. Simone me encarava com os olhos arregalados. E Ricardo? Meu filho estava congelado, o rosto uma tela passando por todos os estágios do choque, da confusão e de algo que poderia ser o início da compreensão. Mãe, Ricardo sussurrou, a palavra partida. O que é isso? Eu poderia ter continuado o teatro. Mas eu estava cansada. Cansada de fingir. Cansada de assistir meu filho escolher o lado daquelas pessoas por dinheiro. É o meu cartão, Ricardo. Respondi, e minha voz não continha mais qualquer vestígio de hesitação. Era a minha verdadeira voz. Firme, clara. O American Express Centurion. E não, não é emprestado. Carolina finalmente encontrou a voz. Isso é impossível. Você é uma. Você trabalha como assistente administrativa. Você mora. Eu fingi, interrompi, deixando cada palavra cair como uma pedra na água parada. Fingi ser pobre.
Fingi ser humilde e desesperada. Fingi ser exatamente o que vocês esperavam que eu fosse. Por quê? Perguntou Roberto. E pela primeira vez na noite, ele não soava arrogante. Soava genuinamente perplexo. Olhei para ele, para Carolina, para seus rostos chocados. E então, meus olhos encontraram os do meu filho. Porque você me ligou há 3 semanas, Ricardo. Comecei, sentindo as lágrimas finalmente subirem. Não de tristeza, mas de uma raiva represada, de uma decepção avassaladora. E me contou como descreveu sua mãe para eles. Uma mulher simples, sem recursos, que sempre viveu com pouco. E eu quis ver com meus próprios olhos quem eram as pessoas que meu filho escolheu como família. Quis ver como tratariam alguém que julgavam ser pobre e vulnerável. Débora, tentou Carolina. Não, ergui a mão. Eu não terminei. Vocês passaram a noite me humilhando. Ofereceram-me dinheiro como se eu fosse uma mendiga. Trataram-me como um fardo. Puseram um preço na minha dignidade e esperaram que o meu desespero fosse suficiente para aceitá-lo. O garçom voltou, a máquina de cartão em mãos, a expressão uma mistura de profissionalismo e fascínio mal disfarçado. A transação foi aprovada, senhora, disse ele, devolvendo-me o cartão com cuidado. E permita-me dizer, é uma honra servir uma portadora do Centurion em nosso estabelecimento. Uma portadora do Centurion. As palavras ecoaram. Carolina olhou para o marido, depois para mim. Isso não faz sentido. Nós pesquisamos você. Seu LinkedIn diz. Meu LinkedIn está desatualizado há 5 anos. Expliquei, guardando o cartão na bolsa surrada. Propositalmente. Eu não preciso do LinkedIn para encontrar trabalho. Eu sou Débora Cardoso, diretora regional de operações da Datacore Solutions. Meu salário mensal é de R$ 80.000. Tenho 3 imóveis alugados que me geram renda passiva e um portfólio de investimentos que vale mais que a sua mansão no Morumbi. E sim, moro num apartamento de 2 quartos na Vila Mariana, porque eu gosto de lá, porque é meu e porque foi minha escolha. O choque nos rostos deles teria sido cômico, se não fosse trágico. Mas foi Ricardo quem me partiu o coração. Meu filho olhava para mim como se me visse pela primeira vez. Você mentiu, disse ele, a voz carregada de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Todo esse tempo, você mentiu. Eu não menti, corrigi com firmeza. Eu apenas não contei. Há uma diferença. Você nunca me perguntou quanto eu ganhava, Ricardo. Nunca demonstrou interesse real pelo meu trabalho. Você presumiu que eu era pobre porque vivo de forma simples, porque escolho não ostentar, porque aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui. Mas por quê? Ele insistiu, a angústia evidente em sua voz. Por que esconder isso de mim? Respirei fundo. Porque fui abandonada grávida de você aos 28 anos. Comecei, sentindo o peso de cada palavra. Seu pai me deixou quando soube que eu o esperava. E eu fiquei sozinha. Sozinha, grávida, ganhando um salário mínimo. Eu poderia ter desistido, mas não o fiz. Trabalhei em 3 empregos, estudei à noite. Subi de secretária a diretora. Cada passo foi uma batalha, e em cada passo eu prometi a mim mesma que você nunca passaria necessidade, mas que também nunca seria mimado, que você construiria sua própria vida. Então você me deixou acreditar que éramos pobres? Eu deixei você acreditar que éramos simples, corrigi. E somos. Eu nunca lhe neguei nada essencial, Ricardo, mas não lhe dei luxos, porque queria que aprendesse o valor do trabalho, o valor da humildade. E olhe onde isso nos trouxe. A voz de Carolina cortou o ar, vibrando de raiva. Você criou um filho que tem vergonha da própria mãe.
O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto, porque ela tinha razão. Ela acabara de verbalizar a verdade que pairava entre nós a noite inteira. Ricardo tinha vergonha da versão pobre de mim que ele acreditava existir. É verdade, Ricardo? Perguntei, a voz baixa. Você tem vergonha de mim? Meu filho abriu a boca, fechou-a, e então, para meu completo espanto, começou a chorar. Não eram lágrimas discretas. Eram soluços que vinham da alma, que sacudiam seu corpo inteiro. Eu não sei, ele conseguiu dizer. Não sei o que sinto, mãe. Estou confuso, com raiva e com vergonha, mas não de você, de mim. Simone, que permanecera uma sombra silenciosa a noite toda, finalmente se moveu. Ela pousou a mão no braço do marido e depois olhou para mim. Senhora Débora, disse ela, e lágrimas também escorriam por seu rosto. Eu peço desculpas pelos meus pais, por não ter dito nada, por ter permitido que isso acontecesse. Simone, não, tentou Carolina. Não, mãe. Simone a cortou, e pela primeira vez vi fogo em seus olhos. Desta vez, não. Vocês humilharam esta mulher. Trataram-na como lixo. E eu fiquei aqui, calada, porque é o que eu sempre faço. É o que me ensinaram. A ficar quieta enquanto vocês tratam as pessoas como mercadorias. Nós estávamos tentando ajudar, começou Roberto. Ajudar? Simone riu, um som amargo, sem alegria. Vocês estavam tentando controlar, como sempre fazem, como fizeram comigo a vida inteira, decidindo quem eu posso ver, onde posso trabalhar, como devo viver. Tudo sempre sobre dinheiro, sobre status, sobre o que os outros vão pensar. Carolina estava vermelha de fúria. Simone, não viemos até aqui para sermos desrespeitados. Não, concordei, e minha voz soou como uma lâmina cortando o murmúrio do restaurante. Vocês vieram para me desrespeitar. E conseguiram. Parabéns. Agarrei minha bolsa surrada, a mesma que eles haviam fuzilado com o olhar durante toda a noite. A bolsa que me custou R$ 50 há 15 anos e que eu ainda usava por ser um refúgio de conforto e praticidade. A bolsa que, no fim das contas, possuía mais valor que todas as Hermès do mundo, porque representava exatamente quem eu era, uma mulher que não precisava de grifes para se sentir importante. O jantar está pago, anunciei, erguendo-me da cadeira. Com o meu dinheiro, com o cartão que vocês julgaram impossível que eu tivesse. E aquele envelope que me ofereceram? Aqueles R$ 15.000? Peguei o envelope da mesa e o rasguei. Lentamente, metodicamente. Os pedaços de papel caíram sobre a toalha de linho branco, como um confete melancólico. Eu dou mais que isso por mês para a caridade, para instituições que ajudam mães solteiras a reconstruírem suas vidas. Mães como eu já fui. Mães que não tiveram a sorte que eu tive. Porque sim, foi sorte também. Houve trabalho duro, inteligência, determinação, mas também sorte. E eu jamais me esqueci disso. Jamais me esqueci de onde vim. Jamais permiti que o dinheiro me transformasse no tipo de pessoa que vocês são. Carolina também já estava de pé. Como ousa? Eu ouso, interrompi. Eu ouso porque eu posso. Porque construí minha vida do zero. Porque nunca precisei humilhar ninguém para me sentir grandiosa. Porque eu sei quem eu sou, com ou sem dinheiro. E vocês? Vocês são exatamente o que eu imaginei. Pessoas vazias, que confundem patrimônio com caráter. Lancei um último olhar para Ricardo. Meu filho ainda chorava, mas agora ele me olhava. Realmente me olhava. Eu te amo, Ricardo. Minha voz embargou, mas não fraquejou. Sempre amei. Cada decisão que tomei na vida foi pensando em você, em te dar não apenas conforto material, mas princípios, valores, humildade.
Eu queria que você se tornasse um homem bom, um homem que julgasse as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Mãe, ele começou, a voz um fiapo. Mas hoje, continuei, pois precisava que ele ouvisse, que ele entendesse. Hoje eu percebi que falhei, porque você permitiu que essas pessoas me tratassem como lixo. Você ficou aí, sentado em silêncio, enquanto eles me ofereciam dinheiro para que eu desaparecesse. E não foi por pensar que eu precisava. Foi porque você sentiu vergonha. Vergonha da mãe simples, que não combina com seu novo estilo de vida. Não é verdade. Ele protestou, mas suas palavras não tinham força. Então prove, desafiei. Prove para mim que estou errada. Prove que o homem que eu criei ainda existe em algum lugar aí dentro. Virei-me para sair. Dei 3 passos antes de ouvir o arrastar da cadeira de Ricardo contra o chão. Senti, mais do que ouvi, o seu movimento. E então, sua voz, firme pela primeira vez naquela noite. Carolina, Roberto. Meu filho estava de pé, secando o rosto com as costas da mão. Vocês vão pedir desculpas à minha mãe, agora. Carolina soltou uma gargalhada alta, histérica. Pedir desculpas? Nós tentamos ajudar essa mulher. Ela não precisa da sua ajuda, Ricardo a cortou. Nunca precisou. E vocês não estavam tentando ajudar. Estavam tentando me controlar através dela, assim como tentam controlar tudo na vida da Simone. Ricardo, você não sabe o que está dizendo. Roberto se levantou também, numa tentativa de retomar o controle. Eu sei exatamente o que estou dizendo, Ricardo respondeu, e pela primeira vez ouvi a força em sua voz. A determinação. Vocês me fizeram sentir vergonha da minha própria mãe, da mulher que me criou sozinha, que trabalhou até os ossos para me dar uma vida digna. E eu deixei. Eu fiquei sentado aqui e permiti que a humilhassem, porque estava mais preocupado com o que vocês iriam pensar de mim. Ele veio até mim, segurou minhas mãos. Quando olhei em seus olhos, vi algo que não via há muito tempo. Vi o menino que eu criei, não o homem que se casou com o dinheiro. O menino que me abraçava e dizia que, quando crescesse, cuidaria de mim. Me desculpa, mãe, ele disse, a voz quebrada. Me desculpa por tudo, por ter tido vergonha, por não ter te defendido, por ter deixado que isso chegasse tão longe. Você merecia mais. Você sempre mereceu mais. Eu poderia ter contido as lágrimas. Poderia ter mantido a compostura. Mas naquele momento, ouvindo meu filho finalmente entender, finalmente enxergar, eu não consegui. Abracei Ricardo e chorei. Choramos juntos ali, no meio daquele restaurante caro, enquanto os outros clientes observavam nosso drama particular se desenrolar. Isso é ridículo, sibilou Carolina. Simone, estamos indo embora. Não, respondeu Simone, a voz surpreendentemente firme. Eu não vou. O quê? Carolina virou-se para a filha, chocada. Eu disse que não vou. Simone repetiu, levantando-se. Ela caminhou até nós, até mim e Ricardo, e estendeu a mão. Senhora Débora, meus pais não vão pedir desculpas. Eles são incapazes disso. Mas eu peço. Pelos anos de silêncio, por ter aprendido com eles que o dinheiro é mais importante que as pessoas. Eu quero mudar isso. Se a senhora me der uma chance. Peguei sua mão, a apertei e vi esperança nos olhos daquela jovem. A esperança de que ela pudesse ser diferente, de que pudesse quebrar o ciclo. Carolina e Roberto ficaram parados, estáticos, enquanto nós 3 nos abraçávamos. E pela primeira vez na noite, não senti raiva. Senti pena. Pena de 2 pessoas que tinham tanto dinheiro, mas eram tão incrivelmente pobres em tudo o que realmente importava. Vamos embora, Roberto. Carolina finalmente disse,
apanhando sua bolsa cara. Com prazer, ele respondeu. Mas saibam que vão se arrepender disso. Todos vocês. Não, respondi, olhando para eles uma última vez. Os únicos que vão se arrepender são vocês, porque acabaram de perder algo que o dinheiro jamais poderá comprar de volta: uma família de verdade. Eles saíram, atravessaram o salão de cabeças erguidas, tentando preservar a dignidade, mas todos ali sabiam. Todos tinham visto. Todos haviam testemunhado o momento em que 2 cartões de crédito caros foram recusados e um cartão Centurion, de uma mulher com roupas simples, salvou a noite. Quando eles desapareceram pela porta, eu finalmente respirei. Respirei de verdade pela primeira vez em horas. Mãe, disse Ricardo baixinho. Eu tenho muito que aprender ainda, não tenho? Eu sorri. Um sorriso cansado, mas genuíno. Todos nós temos, meu filho. Todos nós. Saímos do restaurante juntos. Eu, Ricardo e Simone. 3 pessoas que haviam entrado naquele lugar como estranhos em muitos aspectos e saíam transformadas de maneiras que ainda levaríamos tempo para processar. A noite de São Paulo estava fresca. O ar da cidade, poluído mas familiar, acalmou-me de um jeito que o ar-condicionado artificial do restaurante jamais conseguiria. Ficamos parados na calçada por um momento, a incerteza pairando sobre nós como uma nuvem densa. Eu não sei nem por onde começar. Ricardo finalmente quebrou o silêncio, passando as mãos pelo cabelo num gesto que eu reconhecia desde sua infância. Era o que ele fazia quando estava nervoso, quando precisava pensar. Tem tanta coisa que eu quero perguntar, tanta coisa que eu preciso entender. Então pergunte, respondi suavemente. Agora não há mais segredos entre nós, filho. Simone tocou meu braço com delicadeza. Senhora Débora, eu preciso ir para casa. Preciso ligar para os meus pais, estabelecer alguns limites. Mas eu gostaria muito de conversar com a senhora em breve, se me permitir. Olhei para aquela jovem mulher. Havia em seus olhos uma determinação que não existia no início da noite, como se algo dentro dela tivesse se quebrado, e nessa fratura, libertado uma força que ela mesma desconhecia. Claro, querida, respondi apertando sua mão. Minha porta está sempre aberta. E, Simone, sei que não é fácil confrontar os pais, mas você fez a coisa certa hoje. Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas, e se afastou para chamar um carro de aplicativo. Ricardo e eu ficamos ali, mãe e filho, separados por metros de asfalto, mas conectados por 35 anos de uma história que, de repente, precisava ser reescrita. Vem comigo, eu disse. Vamos para minha casa. Vamos conversar de verdade, sem mentiras, sem disfarces. Ricardo concordou em silêncio. Chamei um táxi e, durante todo o trajeto até a Vila Mariana, nenhum de nós disse uma palavra. Apenas olhávamos pela janela, cada um perdido nos próprios pensamentos, processando a noite que havia virado nossas vidas de cabeça para baixo. Quando chegamos ao meu prédio, vi Ricardo observá-lo com um novo olhar. Era um prédio simples, de classe média, com uma portaria modesta e uma fachada que pedia pintura. Nada luxuoso, nada impressionante. Mas era meu, e era ali que eu escolhia estar. Por que aqui, mãe? Ele perguntou enquanto subíamos as escadas até o terceiro andar. Se você pode morar em qualquer lugar, por que aqui? Porque isto é real, respondi, abrindo a porta do apartamento. Isto é quem eu sou. Não se trata do que eu posso pagar. Trata-se do que me faz feliz. O apartamento estava como sempre, limpo, organizado, acolhedor. Móveis simples, mas de qualidade. Livros nas estantes, plantas na varanda e fotos nas paredes. A maioria, fotos dele. Ricardo criança,
Ricardo adolescente, Ricardo na formatura. Uma vida inteira em imagens. Ele caminhou pelo apartamento como se estivesse num museu, tocando objetos, observando detalhes que vira 1000 vezes, mas que agora pareciam carregar um novo significado. Café? Ofereci. Por favor. Fui para a cozinha e ele me seguiu, sentando-se na mesma cadeira onde costumava fazer o dever de casa quando menino. A mesma mesa de fórmica que eu comprara há 20 anos. Estava gasta, com marcas de uso, mas era sólida, funcional, como tudo na minha vida. Preparei o café em silêncio. Eu sentia o peso das perguntas que se acumulavam nele, como água represada prestes a romper. Me conta tudo. Ele finalmente pediu, quando coloquei as xícaras na mesa. Desde o começo, a verdade inteira. Sentei-me à sua frente, tomei um gole de café e comecei. Eu tinha 28 anos quando descobri que estava grávida de você, disse, olhando-o diretamente nos olhos. Namorava seu pai há 2 anos. Achei que iríamos nos casar, construir uma família. Mas quando contei a ele sobre você, ele saiu por aquela porta e nunca mais voltou. Deixou claro que um filho não fazia parte de seus planos. Ricardo apertou a xícara com tanta força que temi que ela se partisse. Eu poderia ter te culpado. Continuei. Poderia ter me amargurado, me tornado uma pessoa ressentida. Mas quando você nasceu, e eu te segurei nos braços pela primeira vez, soube que você era a melhor coisa que já me havia acontecido. E prometi a mim mesma que você nunca sentiria a falta de um pai, porque teria uma mãe que valeria por dois. E você foi, ele disse, a voz baixa. Você sempre foi mãe e pai. Comecei a trabalhar como secretária numa pequena empresa de tecnologia. Expliquei. Ganhava um salário mínimo. Mal dava para pagar o aluguel de um quarto nos fundos de uma casa na periferia, mas eu tinha determinação. Fiz um curso de informática à noite. Depois, comecei a faculdade de administração. Levei 8 anos para me formar, porque só podia pagar uma matéria por semestre. Mas me formei. Eu não sabia, Ricardo murmurou. Você nunca me disse que demorou tanto. Porque você não precisava saber das dificuldades. Você precisava se concentrar em ser criança, em estudar, em construir seus sonhos, não em carregar o peso das minhas batalhas. Levantei-me e fui até o quarto. Voltei com uma velha caixa de sapatos. Dentro havia documentos, fotos antigas, certificados, a prova física da minha jornada. Olha, mostrei a ele. Meu primeiro contra-cheque como secretária, R$ 650. Este membro tabispi que a tambi, quando fui promovida a assistente administrativa, 1.200. Aqui, coordenadora, 3.500. Gerente, 8.000. Tirei um documento mais recente. E aqui, diretora regional, R$ 80.000. Ricardo pegou os papéis com as mãos trêmulas. Ele analisou cada um deles como se lesse a história de uma estranha. E, de certa forma, era verdade. Ele não me conhecia. Não por completo. Cada promoção foi uma guerra, eu disse, minha voz ganhando firmeza. Em cada degrau que subi, tive que provar que era 10 vezes melhor que qualquer homem na mesma posição. Tive que trabalhar mais horas, entregar melhores resultados, nunca reclamar, nunca pedir favores. E mesmo assim, muitas vezes, fui preterida por homens menos qualificados. Mas você não desistiu. Eu não podia desistir. Eu tinha você dependendo de mim. E mais do que isso, eu tinha algo a provar a mim mesma, ao mundo, ao seu pai, onde quer que ele estivesse. Que eu não precisava dele, que nós não precisávamos dele. Ricardo colocou os papéis de volta na caixa com cuidado, como se fossem relíquias sagradas. Eram.
Eram a prova de uma jornada que a maioria das pessoas não teria coragem de empreender. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, a voz carregada de emoção. Por que me deixou acreditar que tínhamos menos do que realmente tínhamos? Eu suspirei. Essa era a pergunta mais difícil, a que eu sabia que viria, mas para a qual ainda não tinha certeza da resposta completa. Porque eu vi o que o dinheiro faz com as pessoas, Ricardo. Comecei. Vi colegas de trabalho que herdaram fortunas e se tornaram pessoas vazias, sem propósito, sem motivação. Vi jovens que nunca precisaram lutar por nada e não tinham ideia de quem realmente eram. Eu não queria isso para você. Então você mentiu? Eu omiti, corrigi. Nunca menti sobre nosso padrão de vida. Vivíamos confortavelmente. Você teve tudo de que precisou. Mas não te dei luxos desnecessários, porque eu queria que você aprendesse a trabalhar pelo que quisesse. Queria que você construísse seus próprios sonhos, sua própria vida. E eu construí, retorquiu ele, a voz carregada de amargura. Construí uma vida que me levou a casar com uma família que te tratou como lixo. Um belo trabalho da minha parte. Você casou por amor? Perguntei. A hesitação dele foi quase imperceptível, mas para mim foi um grito. Eu acho que sim. Eu amo a Simone. Mas não vou mentir, mãe. O dinheiro da família dela também foi um atrativo. A ideia de nunca mais me preocupar com contas, de poder viajar, de ter uma vida de conforto. Sim, tudo isso pesou na balança. Ao menos, ele era honesto. A verdade doía, mas eu sempre preferia a dor da honestidade à falsa paz de uma mentira. E hoje? Insisti. Depois de ver como essa família te faz sentir, depois de testemunhar o tipo de pessoas que eles são, hoje eu já não sei mais o que pensar, admitiu ele, a voz baixa. Hoje eu olho para você, para esta mulher incrível que me criou sozinha e ergueu um império do nada. E sinto-me tão pequeno, tão insignificante. Tenho 35 anos e ainda não construí nada que seja verdadeiramente meu. No fim das contas, tudo o que tenho veio de outros. Da sua força, quando eu era criança, do emprego que provavelmente você influenciou para que eu conseguisse. Não, interrompi, com uma firmeza que o surpreendeu. Aquele emprego foi mérito seu. Apenas seu. Eu nunca interferi na sua carreira. Nunca usei minhas conexões para te ajudar. Essa foi uma promessa que fiz a mim mesma. Mas ainda assim, ele continuou. Eu não sou metade da pessoa que você é. E hoje descobri que nem sequer te conhecia de verdade. Levantei-me e aproximei-me dele. Ajoelhei-me a seus pés, envolvendo suas mãos nas minhas, um gesto que nos transportou de volta à sua infância, às noites em que o medo o assaltava. Ricardo, escute. Você ainda é tão jovem. Tem 35 anos. Foi com essa idade que a minha vida profissional começou a decolar de verdade. Você tem tempo, tem uma vida inteira pela frente. E sabe o que eu descobri hoje? O quê? Que eu também cometi erros. Erros enormes. Achei que, ao te poupar da minha riqueza, te tornaria uma pessoa melhor. Mas o que eu fiz, na verdade, foi te deixar despreparado para lidar com gente como os pais da Simone. Deixei-te vulnerável a um mundo que conheço tão bem, mas do qual te mantive afastado. Então você se arrepende? De algumas coisas, sim, admiti. Arrependo-me de não ter sido mais transparente, de não ter te preparado melhor, de não te ter ensinado que o dinheiro é apenas uma ferramenta, não é um defeito, nem uma virtude. O que te define é o que você faz com ele. Ricardo me abraçou. E ali, na cozinha simples daquele apartamento na Vila Mariana, nós choramos juntos. Choramos pela noite terrível que tínhamos acabado de viver.
pelos anos de mal-entendidos, pela dor de descobrir verdades que mudavam tudo. Mas também choramos de alívio, porque pela primeira vez em muito tempo, não havia mais segredos entre nós. Não havia máscaras. Éramos apenas mãe e filho, reais e imperfeitos, tentando consertar o que tinha sido quebrado. O que eu faço agora, mãe? Ele perguntou quando finalmente se afastou. Como eu conserto isso? Você vive, respondi com simplicidade. Vive com autenticidade. Estabelece limites com a família da Simone. Apoia sua esposa enquanto ela faz o mesmo. E constrói a sua própria vida, baseada nos seus valores, não nos deles. E você vai me ajudar? Sempre, prometi. Mas desta vez, com total honestidade, sem omissões, sem segredos. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. Você sabia que seus cartões iam ser recusados? Ele perguntou de repente. Soltei uma gargalhada. A primeira em longas horas. Não tinha como saber, mas eu tinha esperança. Pessoas como os pais da Simone tendem a viver no limite do crédito, tudo para manter as aparências. Quando o cartão falhou, foi apenas a confirmação do que eu já suspeitava. Eles são ricos no papel, mas pobres na realidade. E você, com aquelas roupas surradas e uma bolsa velha, tinha o cartão mais exclusivo do Brasil na carteira. A ironia é perfeita. Não é ironia, corrigi com suavidade. É a diferença entre a riqueza real e a ostentação vazia. A verdadeira riqueza é silenciosa, é segura. Não precisa gritar para ser reconhecida. Conversamos até de madrugada, sobre tudo. Sobre a infância dele, as minhas decisões, o futuro que ele queria construir. Sobre Simone e os desafios que teriam pela frente. Sobre como quebrar ciclos tóxicos e construir algo melhor. Quando os primeiros raios de sol douraram a janela da cozinha, encontrei Ricardo adormecido no sofá da sala, exausto, mas em paz. Cobri-o com um cobertor, como fazia quando era pequeno, e retirei-me para o meu quarto. Sentei-me na beira da cama e encarei meu reflexo. Débora Cardoso olhou de volta. 63 anos, cabelos grisalhos, as rugas de uma vida intensa. E nos olhos, algo novo, ou talvez algo antigo, que se tinha perdido: a paz. A paz de não ter de fingir. A paz de não precisar esconder ou me diminuir para que os outros se sentissem confortáveis. 3 dias depois, a campainha tocou. Ao abrir a porta, vi Simone, sozinha. Trazia um saco de pães em uma mão e os olhos vermelhos de quem chorou por muito tempo. Eu não sabia se devia vir. Começou hesitante. Mas eu precisava. Entre, disse eu, abrindo totalmente a porta. Aqui sempre há espaço para a família. Ela entrou, seu olhar percorrendo o apartamento como o de Ricardo, mas com admiração em vez de choque. É aconchegante, comentou ela. É real. Preparei um café. Sentamo-nos à mesma mesa onde eu conversara com Ricardo, e Simone começou a desabafar. Falou da discussão épica com os pais, de como, pela primeira vez na vida, estabelecera limites firmes. Contou como a ameaçaram cortar da herança e como ela respondera que não se importava. Eu não quero ser como eles, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não quero olhar para as pessoas e ver apenas números. Não quero viver numa prisão dourada onde tudo é belo, mas nada é real. Então não seja, respondi, segurando sua mão. Você tem uma escolha. Sempre teve. Só precisava da coragem para fazê-la. Eu quero aprender com a senhora, disse ela, com uma urgência na voz. Quero aprender a construir algo do zero, a ter um propósito, a ser uma pessoa de verdade,
não apenas uma boneca rica. Olhei para aquela jovem mulher, para a vulnerabilidade em seus olhos, para a determinação misturada com o medo, e vi nela algo que me era familiar: a semente da transformação. Então, vamos começar, disse eu. Mas te aviso, não será fácil. Construir o caráter nunca é. Eu sei, respondeu ela, mas prefiro o difícil e real ao fácil e vazio. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina. Simone vinha 2 vezes por semana. Falávamos de negócios, de valores, de vida. Ricardo também aparecia, às vezes com ela, outras vezes sozinho. Estávamos reconstruindo algo, não tentando voltar ao que éramos, mas erguendo algo novo, mais forte, mais honesto. Carolina e Roberto tentaram entrar em contato algumas vezes, primeiro com raiva, ameaçando ações legais por difamação. Depois, com débeis tentativas de reconciliação, quando perceberam que Simone estava séria sobre manter distância. Mas ela manteve-se firme em seus limites, e eu a apoiei em cada decisão. Certa noite, 3 meses depois daquele jantar fatídico, Ricardo me ligou. Mãe, eu consegui uma promoção, por mérito próprio, sem a ajuda de ninguém. O orgulho que senti naquele instante superou qualquer conquista profissional da minha vida. Meu filho estava, finalmente, encontrando seu próprio caminho, construindo sua própria história. Eu sempre soube que você conseguiria, disse, e era a mais pura das verdades. Eu não teria chegado aqui sem você, respondeu ele. Sem aquela noite, sem você me mostrar em quem eu estava me tornando. Foi o choque de que eu precisava. Às vezes, refleti, a gente precisa se quebrar para ser reconstruído mais forte. E ali, sentada no meu simples apartamento na Vila Mariana, contemplando a cidade que fora testemunha de toda a minha jornada, percebi algo fundamental. Valeu a pena. Cada sacrifício, cada noite em branco, cada decisão difícil. Tudo valeu a pena. Porque no final, eu não criara apenas um filho bem-sucedido. Criara um homem bom, um homem que aprendera, da forma mais dura, que caráter vale mais que carteira, que dignidade não tem preço e que o amor verdadeiro não se compra. E aquela farsa, aquele jantar terrível onde fingi ser pobre para testar o caráter de pessoas ricas, revelou-se o maior presente que eu poderia ter dado ao meu filho: a verdade. Sobre mim, sobre ele e sobre o mundo em que vivemos. Às vezes, as lições mais importantes vêm disfarçadas de humilhação. Às vezes, você precisa descer ao fundo do poço para encontrar a força de escalar. E às vezes, fingir ser menos do que você revela quem realmente importa na sua vida. Não me arrependo de nada, nem dos erros, nem das omissões, nem daquele jantar desastroso, porque tudo isso me trouxe até aqui, a este momento de paz, de honestidade, de uma família reconstruída sobre as fundações sólidas da verdade. E se eu pudesse voltar atrás, não mudaria uma vírgula. Porque a jornada, com todas as suas dores e aprendizados, foi o que nos tornou quem somos hoje.